Então, cara, tá assistindo? É mais um projeto sobre o Grande Tambor. Afinal de contas, faz uma década que a gente lançou o filme O Grande Tambor. E entre várias iniciativas que a gente está fazendo, que a gente está publicando por aí nos mais diversos canais, com as mais diversas combinações, um deles é esse projeto aqui, que eu, Gustavo Turque, consegui ser contemplado na área de culturas populares do edital emergencial de auxílio à cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, tá? É um especial que a gente vai passar o Grande Tambor em revista. 10 anos depois, há uma década, como é que está hoje grande parte daquelas coisas que a gente viu, que a gente vivenciou? Já deu para notar aqui, né? Essa galera que está aqui em volta, aqui num canto está grande Leandro Anton, tá? Do Quilombo do Supapo, um dos mentores do projeto do Grande Tambor. Aqui do outro lado, Zé Batista, filho, herdeiro de Mestre Batista. Nós vamos conversar para saber quantos tambores esse cara já fez, como é que é isso, tá? Marcelão ali no cantinho, né? Marcelo Cogo, diretor da trilha sonora do filme O Grande Tambor, meu colega de coletivo Catarse. E aqui, ao meu lado, aqui, ó, nesse meu ladinho aqui, Dona Maria. Dona Maria é uma das pessoas essenciais, né? Pode ter aparecido pouco no filme, mas ela foi essencial em tudo, né? A gente já fez um heavy hour em que a gente contou especificamente a história dela, e hoje ela está aqui ou para observar ou para dar seus pitacos geniais também e ajudar a gente a contar como é que está isso tudo 10 anos depois, tá? A gente vai começar assistindo um clipe para rememorar Mestre Batista. A gente vai assistir agora Mestre Batista curtindo ali quando ele gravou a cuíca lá na Casa Brasil Dunas, ali em Pelotas, uma parte também da nossa trilha sonora, né, Marcelão? É Ventre Livre Odara, né? Ventre Livre Odara, uma pré-produção feita lá no Dunas, né, na Casa Brasil Dunas, junto com o nosso amigo Betinho, e com a participação emocionante assim, para nós aí, poder rememorar da Diamaré. Que foi a cantora da Sweet Senzala. Ela tá dançando nesse clipe. Aqui nesse quadrinho aqui já tá aparecendo o clipe, ó. Nesse quadrinho aqui do meio já tá aparecendo o clipe e a gente vai jogar ele na tela grande e botar o som a toda. Curte aí. Mais ou menos como hoje. Hoje tá tranquilo, né? Bora, filha. Vamos lá agora. Aí a gente curtiu, né? Saudade desse tempo, saudade disso daí. Importante mencionar que a Casa Brasil Dunas também fazia parte de um projeto cultural, também o Betinho hoje está aí, eles seguem como ponto de cultura também, em outras formatações também, né? A gente se encontra volta e meia nessas redes todas, tá? E aí eu vou jogar já direto aí pro Zé, e a Dona Maria, né? Bom, um tempo depois que o filme foi lançado, o Mestre Batista veio a falecer, né? Sim, realmente, Guga. Foi, acho que, uma das últimas intervenções dele, públicas, né? Uhum. E ali foi acho que uma despedida, várias despedidas que ele pôde ser homenageado e que deixava ele muito feliz, deixava ele muito rememorado do objetivo da vida dele, e sempre foi a música, sempre foi tramitar por esse mundo do samba, esse mundo da raiz da negritude, e foi de fato um momento muito importante, porque
a cuíca era um dos amores dele. Então, Sim. ele tratava a cuíca, quando né? ele via, como uma criança recém-nascida. Então ele tinha uma sensibilidade no toque da cuíca, inclusive ela está comigo aqui até Olha hoje, aí. com a mesma afinação que ele deixou. Então, de vez em quando eu dou uma puxadinha nela, dou um toquezinho, tá? Exatamente com a mesma afinação que ele deixou, não mexi em nada até hoje. Ele gostava muito do bandolim também, né, Dona Maria? Sim, gostava do bandolim. Né? Não foram poucas vezes que ele, né, Marcelão, Leandro, que ele nos chamava lá na sala, botava ali, ó, pá, tacava ali aquele dedo no bandolim, tocava bem, né? O bandolim tá guardadinho também. Também guardadinho, beleza. Olha, tia, o Mestre Batista também, a gente, né, fez uma amizade muito profunda com vocês, né? A perda dele foi realmente muito difícil. A gente volta um tempo depois do falecimento dele também com a Labeoni, né? Depois nós vamos falar do Labeoni também, a gente faz toda uma ação na frente da casa de vocês, né, também, então, sempre foi muito forte, a gente segue convivendo, né, mas aí, falando assim, especificamente do Mestre Batista construtor de tambor, né, a gente montou tambores com ele, a gente sabe aí, contando a história, que o Zé Batista era o fiel escudeiro, né, aquele que ficava ali realmente construindo junto, que dava todo esse suporte, né, além da Dona Maria dando sempre aquele suporte de chefe da família que ela dava, mas se construiu muito supapo antes do filme, né, Zé? Porque a gente retrata aquela coisa do Cabobu, vocês construíram em torno de 40 tambores, e era uma das coisas que o Batista fazia, era seguir construindo eventualmente. Depois do Grande Tambor, Zé, construíram mais tambores? O supapo segue sendo... Eu estou te fazendo pergunta mesmo sabendo a resposta, para a gente conversar. Tu continua construindo tambor de supapo, Zé? Sim, continuo, Guga, até porque não é só a construção, é o desenvolvimento de uma metodologia ao qual ela precisou ser aperfeiçoada, desde o Cabobu, em que alguns reparos que a gente notou que poderiam ser feitos, até em termos da segurança dele, da durabilidade do instrumento, da qualidade do som, e que até a qualidade dos coros mudaram, desde o Cabobu até hoje. E hoje não se encontra couro grosso em lugar algum, né? Então não tinha como tu manter aquele mesmo modelo, porque a caixa do som eu tive que alterar a caixa de ressonância para ele poder manter aquele grave aveludado, para ele poder manter aquele som do supapo mesmo, né? Então, além da construção, está havendo todo um processo de, vamos dizer, modernização do formato da estrutura do supapo, né? em que até a gente conversou dia desses, né, superficialmente, em que cada peça que tem ali, ela não está ali por estar, ela tem um motivo para ter sido modificada e um objetivo, que até depois, uma outra hora, a gente pode conversar sobre isso, né? Aqui nesse quadradinho do meio a gente está vendo, né, um dos clipes que iniciam o filme, tá? Mostra várias partes da montagem do tambor, né? A construção manual dos puxadores, né? Inclusive a gente foi lá filmar, o mestre nos levou no ferreiro, que ele soldava os puxadores. Isso já mudou também, né, Zé? Sim, já mudou, porque naquela época se fazia com barra rosqueada, né? Então eu já tive oportunidade de comentar isso aí. A barra rosqueada tinha tinha dois problemas, né? Na verdade, três, se a gente for somatizar, eram 3 problemas. O problema mais grave é que ela quebrava, com o tempo ela vinha a quebrar. O outro é que, conforme tu ia afinando ela ia gastando a rosca e ficava assim, aquele poder de puxar o couro, porque ela ia alisando. Sim. Alisando. E o problema mais grave seria aquele gancho que pegava no couro, para pegar dentro do aro, e conforme puxava a afinação, ele ia rasgando o couro. Como até há pouco tempo atrás eu tive que corrigir acho que 2 supapos aí do quilômetro de supapo que estavam com esse problema. Então eu tive que fazer umas modificações ali, já apliquei uma metodologia que eu uso hoje, que no caso o puxador ele não vai
ele não está na horizontal, a Sim. base dele não está na horizontal, no caso, ele está na horizontal, antes ele era na vertical. E na vertical, o que acontecia? Ele, no puxar, ele afundava a madeira, Aham. ele fazia isso aqui na madeira, né? Então, depois de muito pensar, muito analisar, eu deixei ele na horizontal. Tá? E isso aí tem não só o aspecto de não afundar a madeira pela forma que eu coloquei, também possibilitou tirar aquele reforço de dentro que era colocado, que ele ia, no caso ali, a 4 e a 12 milímetros de madeira, eu consegui deixar ele com 8 milímetros, tá? E com mais segurança. E tem um detalhe naquele puxador, ele sendo horizontal, ele ajuda na firmeza do instrumento, Aham. até para ser tocado na horizontal. É um dos segredos aos quais eu sempre digo que ele não tem necessidade de ser colocado ferro por dentro, porque interfere no som do instrumento, Sim. sem dúvida, porque ele não deixa a madeira vibrar, a madeira não vibrando, ele modifica o som do instrumento. Sim. Então, inclusive o formato cônico que eu dei a ele, ele tem uma importância ímpar, não só no som, como na resistência do instrumento. Porque quanto mais cônico ele for embaixo, maior vai ser a resistência. E outro detalhe também, a saia interna dele. Porque a saia interna, se vocês repararem no supapo que é feito no Cagobu, ela deveria ter ali no máximo aqui talvez uns 10 centímetros. A que eu faço, ela está com, acho que quase 30 centímetros. Então, aumenta a segurança e aumenta a durabilidade do instrumento, inclusive, porque leva mais parafusos. Inclusive, outra questão que eu modifiquei, a questão dos arrebites, que dava problema até na hora de manutenção. Então, eu troquei os arrebites por parafuso. A vantagem do parafuso qual é? Ele regula a madeira, ele dá mais regulagem na madeira, e também na hora de ter que fazer alguma manutenção, tu tira um parafuso simplesmente e pode colocar um novo. Sim. Né? E o ferro de baixo também, da forma que ele era colocado, ele passou a dar muitos problemas. Então, eu desenvolvi um método ali que a madeira não encosta no chão, que fica um espaço entre aquele ferro inferior e a madeira, tá? Que tocando, mesmo que ele tenha um atrito com o chão, não vai soltar aquele ferro e nem vai quebrar a madeira, como acontece com muitos supapos que a gente vê hoje em dia. E tem outros detalhes também que eu alterei, que interferem muito na resistência, na durabilidade e no som do instrumento, adaptado ao couro que a gente tem à disposição hoje, né? Não entrega todo o jogo ainda, porque a gente vai fazer uma oficina. Nós vamos lá na casa do Zé Batista e a Dona Maria, e nós vamos fazer tambor de supapo, e nós vamos registrar isso detalhado, e nós vamos aprofundar um pouco mais. Deu para notar que tem tecnologia nova na parada, que houve uma evolução. Mas nesses 10 anos, tem uma estimativa de mais ou menos quantos supapos já fizeram desde então? Olha, Gustavo, pelas minhas contas, assim, eu nunca parei para fazer essa conta, assim, certamente, porque antes de fazer a conta, o que eu me importo? Sim. Eu me importo o seguinte, o que cada supapo que eu faço vai significar na vida Olha aí. da pessoa que está recebendo ele, né? É essa a conta que eu faço. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer 2 supapos, eu não tenho ali, por exemplo, 30 puxadores prontos. Sim. Não, eu faço para cada supapo, ele tem as suas peças para ele. Ele é uma individualidade, ele é uma entidade. Por exemplo, Deus vai criar um ser humano. Ele não vai lá pegar, tem 1000 braços lá, vai pegar esse aqui e botar no cara. Não, é um braço para o Leandro, tá? Quer dizer, 2 braços para o Leandro, 2 braços para o Marcelo, tá? 2 braços para cada ser. Então, o supapo ele é uma entidade, ele tem uma energia, tem um elo de ligação que eu respeito. Então, eu não tenho um armazenamento de materiais ao quais eu diga assim, não, vou deixar isso aqui pronto. E cada supapo é diferente do outro. Claro. Tu pode fazer um ferro superior da mesma medida, o mesmo diâmetro, tá? Que tu vai botar em supapos diferentes que não vai dar certo. Então, cada supapo que eu faço, ele tem a personalidade própria. Ele é uma entidade, como diz o Marcelo. E ele é um tambor grande, é um grande tambor. A gente bota o grande tambor também por causa da dimensão dele, né? Mas se nós fizermos uma conta rápida aqui, hein, Marcelão? Eu tenho 1 e 2 supapinhos. Né? O Ventre Livre fez 2. Né? Tu tem
Tem um Quilombo do Supapo, Leandro Anton. Então, a gente tem dessa leva do Zé, aí a gente tem lá um tambor, mas aqui em Porto Alegre está chegando mais um, né? E teve um que foi para a escola, uma escola aqui de Porto Alegre, né, Zé? E teve mais uma outra encomenda para um estúdio também, eu acho que em Porto Alegre, né? Então, só aí são 4. Tem também Cara, agora eu me esqueci do nome, mas que é do Afluentes também, que também foi o Zé que fez. Sim. Né? Tem o da Manhã, tem o do Patrese, tem para Rio Grande, né? Tem para outras localidades que o André está reformando o papo por aí. A coisa não é muito mixaria, não. Não, tem um da Lorena também. Tem o Supapo do Ouvir a Vida, né? E tem do Ouvir a Vida, tem aquele da escritora Eliana Mara, inclusive tem uma história muito bacana sobre aquele tambor, né? E outra oportunidade eu conto para vocês, e entra o misticismo dessa coisa toda do Xangô, o orixá, e a ligação que tem com a pessoa ao qual ele é destinado. Sim. Né? Entra a parte mística aí, que às vezes a gente tem dificuldade de entender, e ali foi uma prova viva do que aconteceu, né? Que ela é filha de Inhaçã, parece, né? Então aconteceu muita coisa que aquilo ali foi arrepiante, foi emocionante, inclusive. Inclusive eu acompanhei ela contar a história depois numa live com o Richard Serraria, e foi realmente aquilo ali. Foi inclusive o encontro que eu tive com ela. Eu inclusive não conhecia ela, tive esse encontro por live com ela via virtual. Tá, e que a gente pode rememorar essa história que foi bem emocionante. Lindíssimo aquele Supapo. Bom, antes de eu chamar o próximo pedaço do filme, também preciso lembrar que pós o filme, pós essas atividades todas, 2 coisas o Poder Público em Pelotas fez, que foi decretar o tambor de Supapo como... como é que é o decreto lá da prefeitura, que é o instrumento símbolo da cidade, né? E instituiu a medalha Mestre Batista, né, de valorização da cultura negra, né, no município, né? Então isso já são coisas que alguns desdobramentos bem práticos de tudo que a gente vem fazendo e vem acompanhando, e não é não é só eu, Gustavo, Marcelo, Leandro, ou Zé, mas é todo esse conjunto de coisas que a gente hoje vai tentar mostrar algumas delas, né? E aí a gente falou que o instrumento é um instrumento grande, é um instrumento que, bom, no próprio filme tratava do tamanho dele, e aí a gente vai ouvir aqui, já tá aqui no quadrinho aqui de cima, aqui, ó, o banha. E o banha, o que o banha fala pra gente? Vem aí. O que está existindo atualmente é que o Supapo, ele tem, como é que eu vou te dizer, não sei exatamente qual é a medida do comprimento dele, mas com certeza ele tem mais de 1 metro. É 1 metro e não sei quantos centímetros. E as baterias do Carnaval de Pelotas, elas vêm perdendo muito na altura do elemento. Então, as pessoas que compõem as baterias de Pelotas, hoje em dia, se botar um Supapo na cintura, ele fica arrastando no chão. Tanto que quem tocava Supapo no Carnaval de Pelotas eram pessoas grandes, fortes. Por exemplo, o Boto, que fez um registro muito importante na história do Supapo em Pelotas. O Boto, na época, ele fazia concerto em pneu de trator, para tu ter ideia de como é que era isso aí há 40 anos atrás, que o cara, para trocar um pneu de trator, usava apenas o quê? Uma alavanca de ferro. Agora tu imagina o bracinho desse cidadão, o tamanho desse cidadão, e quando ele botava um Supapo na cintura, representava um cavaquinho no teu peito, né? Bom, o banha nos deu aí, nem Marcelão, nos deu bem uma visão aí nós somos grandes, e ele falava que o banha era maior. O banha não falou do Boto, né? Do Boto, que era um dos supapeiros ali da sigla. Como é que trocava pneu de trator na mão? Imagina o tamanho da criatura. E aí a gente também ficava falando, ou conversava do fato de como é que é a presença da mulher, né, Marcelão? Como é que a mulher, não só como uma companheira, uma pessoa que está apoiando, como a Dona Maria sempre fez na família, assim, mas uma mulher supapeira. E aí a gente conversou com quem, cara? Cara, nós conversamos com a Lorena Sanches, que teve ela tem a participação
em um grupo de percussionistas femininos. Ela vai contar a história, mas esse grupo ele começa numa oficina dentro de um espaço cultural fundamental na história do Supapo, né, que é o Quilombo do Supapo. Né? E a Lorena nos traz, então, a formatação, a gênese do grupo Yalodê Idum, que ela faz parte, e isso é muito legal porque, cara, são mulheres se apropriando da linguagem musical, da linguagem da percussão e se apropriando do supapo. Até então, até bem pouco tempo atrás, a gente só ouvia supapo nas mãos e nas histórias de homens. Agora a coisa já está um pouco diferente, e é bom que seja assim. Então presta bem atenção aí no que fala a Lorena pra gente aí, Lorena Sanches. O Yalodê Idum hoje é um grupo composto por mulheres estudantes da percussão, né, dos ritmos com base a matriz africana e ligadas ao tambor de sopapo, né? O grupo surge não com esse nome, mas surge por um projeto que estava acontecendo no Quilombo Sopapo no ano 2015, chamado Uma Onda no Ar. Né? O oficineiro era o Edu Nascimento, né? E eu trabalhava junto com ele, assim, digamos que eu fazia parte desse projeto com assistência de produção dele, das aulas, enfim, né? E, bom, começou com umas 20 pessoas, como qualquer oficina, né? Era uma oficina de percussão dentro desse projeto, que era estadual, né? Então, ali, né, começam a surgir vários convites, apresentações dentro da comunidade ali, ao redor do Quilombo do Sopapo, outras apresentações com outros pontos de cultura, como, por exemplo, uma troca de experiências com o pessoal de Guaíba, com a Restinga, enfim, né? E aí surge essa, digamos, necessidade de colocar um nome ao que nós éramos, né? Quem somos? Quem são essas pessoas que estão levando o tambor de sopapo para lá e para cá, né? Claro que começaram umas 20 pessoas e depois o grupo começou a funilar, o que é normal de fato, né? Bom, foi assim durante 2015, 2016, até que se forma o grupo, se forma o nome dele, que Yalodê Idum significa Senhora Felicidade, né? Era, digamos, uma grande felicidade, né? Que eu queríamos dizer com esse nome. Não necessariamente senhora de mulher, mas, né? Assim foi em 2015, 2016, né, junto com esse projeto. Em outubro de 2016 se faz a apresentação, digamos, de encerramento, com uma peça de teatro de bonecos com percussão. E depois o grupo fica, né, continua tendo reuniões aos sábados, enfim, e ocupando o espaço ali do Quilombo durante um tempo, né? Então tá, a Lorena Sanches falando com a gente aí, Lorena que é outra amiga, outra parceira, eu conheci ela lá no Quilombo do Supapo também. E essa oficina, Leandro, uma oficina com o filho do mestre Giba, né, do Nascimento, que é também um mestre, né? Então, pessoal, assim, né, o Edu, ele que é também um mestre também, é filho de Giba. O Edu, na realidade, assim, o Quilombo do Supapo, ele surge aí a partir de uma política pública, que é a política Cultura Viva, né, do programa Cultura Viva, e o nome do ponto de cultura, ele foi, inclusive, dado pelo Marcelão, que está aqui, ou pelo menos, se não foi dado, foi definido, né, o nome Quilombo do Supapo como um território de resistência novo nesse bairro, para trabalhar a cultura de base comunitária, a partir de um referencial ancestral para trabalhar também diálogo entre gerações, como um contador de histórias do Supapo também, né, e também trazer ele para as novas tecnologias. Mas uma coisa bem importante, desde o início, assim, eu acabei indo lá para ajudar a ter a ocupação da casa, né, porque eu era um estudante de arquitetura e fotógrafo, e aí quando eu me vi coordenador do espaço, né, Marcelão? O eterno coordenador. E aí tem que passar também de maneira muito, enfim, importante a gente passar a aprender
e consegui buscar referências, né, a partir disso, do que era o nome do ponto, pois eu não estava na origem do Quilombo do Supapo, né? Eu peguei já o processo andando, a relação comunitária, mas me vi na hora que foi aberta a casa. Eu passei a ser coordenador no momento que abriu o espaço. E a partir dali que a gente fez esse elo, né? A partir da Bataclan FC, um elo com o mestre Giba, e claro, com a mestre Lei, porque a mestre Lei eu tinha conhecido ela numa oficina do Teatro do Oprimido em 2007. Então ela foi dupla, né, de mestres e mestre griot de Pelotas, no Ponto de Cultura Chibarro, que teve o Paulo também como aprendiz. Então, pelo elo, né, com essas pessoas, chegamos então a buscar o contato e ter como padrinhos e receber a bênção desses mestres, mestre Giba, mestre Batista, mestre Silei e da Bataclan, para abrir o espaço. Então, o Supapo não só está no nome, mas essas pessoas, enquanto uma referência, elas nos acolheram. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, da importância do Supapo, não só o instrumento, mas o que ele acolhe, o que ele tem, o que ele detém enquanto história para ser descoberta, né? Sim. Eu acho que o grande tambor entra exatamente nessa provocação. Ele não é detentor de toda a história, ele é um provocador do que estava inerte ali, né? Eu me lembro de uma... Vai. Não, eu só queria terminar nesse poder de emenda aí com as outras coisas que vai estar trazendo. Então eu queria só dizer isso, assim, a importância de também ter sido acolhido por mestre Batista, mestre Giba, Bataclan e mestre... de acolher, darem a bênção àquele espaço, para que aquele espaço pudesse se abrir e está até hoje aberto e sendo um espaço que busca trazer primeiro como um equipamento cultural comunitário, né? Em Porto Alegre, ser um espaço de acesso à trajetória, à história da negritude no estado do Rio Grande do Sul, da musicalidade, mas principalmente ser um espaço de cuidar e de acolher e de cuidar, né, da história do Supapo a partir do que foi nos aberto, né? Eu acho que esse é um agradecimento especial, né, Zé? O Edu, então, ele se aproxima junto no momento que a gente vai fazer a ação griot, o Supapo de todos os papos, né? E aí vai compor junto com o mestre Jaburu, o mestre Giba, nossos griots lá do Ponto de Cultura para dar iniciação a essa aproximação. E é aí, né, Gustavão, um pouquinho antes a gente se conhece, né? A Catarse vai dar as primeiras oficinas de comunicação comunitária lá, e com essa questão da ação griot, a inspiração de buscar o Supapo, buscar o seu primeiro Supapo em Pelotas em 2009, que vocês fazem e acompanhamos todos nós, e nós vamos com a ação griot lá, né? Sim. A fazer essa busca aí na casa que fica na rua São Jorge, em Pelotas, e encontrar a Dona Maria, que nos recebeu lá em Pelotas. Bom, a gente já viu aqui nesse quadrinho aqui várias imagens, inclusive desse momento, assim. Eu me lembro, Leandro, uma das coisas... Teve tudo isso, mas teve também nós, enquanto pessoas, indivíduos, quando a gente começa a montar o filme, que ele é um filme de um projeto que é contemplado no edital de Patrimônio Cultural Imaterial, né, do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, que já vem de alguns bons anos sendo depredado, inclusive, né, mas que antes tinha uma política pública de fomento, de registro, e a gente entrou nessa e conseguiu, com um recurso público, ter feito tudo aquilo que a gente fez e gerar um sem número gigantesco de coisas, que é o que a gente está retratando agora. Mas tem também a nossa questão privada, pessoal, né, Leandro? Eu me lembro de uma conversa que eu e tu estávamos tendo, quando a gente estava tentando, meu Deus, como é que nós vamos contar essa história? Como é que nós, lá no Estoril, num quarto de fundo, assim, nós numa janela, olhando, assim, aquela escuridão, aí cada um de nós com uma teoria de como a gente poderia contar a história, porque a gente veio de trás para frente, a gente veio do carnaval e tal, mas peraí, tem um buraco nessa história. Onde é que tá o tambor, cara? Tem um buraco, a gente vai lá pra charqueada e vem pro carnaval, o que tem nesse meio? Né? E é aí que a gente percebe o componente religioso e começa
e que é o histórico-religioso, não é só... A gente fala de religião, parece que está se falando de igreja, a gente está falando simplesmente das pessoas precisar desses momentos de extravaso, né, na charqueada, as pessoas que eram escravizadas, sequestradas da sua liberdade e que tinham suas crenças e que precisavam né? E aí como é que nós contávamos? Te lembra dessa conversa, cara? Sim, lembro muito disso daí, até... É isso, né? A caminhada 10 anos após, assim, tu ficar pensando também o que se desdobrou e a partir daí o quanto sensibilizados fomos, né? Não só a equipe que participou da produção do Grande Tambor, né? O que isso repercutiu e que também inspirou outros coletivos, outros grupos, outros lugares a poder também se somar nessa construção, seja a partir da literatura, seja a partir de novos espaços do tambor na própria Pelotas, né, seja por espaços como a construção de grupos de percussão a partir também de outros referenciais, né, que também tem a ver com essa questão, às vezes, da espiritualidade e de relações históricas da mulher com os instrumentos de terreiro, né? Então, assim, o Ialodê também, né? A partir da condução que o Edu traz também, se inspira nesse processo também, né? De poder também, na aproximação, como é que se lida com também outras relações que fazem parte do nosso cotidiano de hoje e que muitas vezes historicamente foram relegadas, né? A papéis secundários no processo. E o próprio, te lembra, né? Das leituras, das pesquisas, quando se foi encontrar no Dreyfus referências ao início da matança, que foi ali que foi despertando, porque tu tinha um toque de um tambor que iniciava a matança, que iniciava no final do dia, né? Yeah. Se matava a noite toda, que coincidia com os horários das pesquisas que a gente foi fazendo, das entrevistas, com os horários também ritualísticos, né? E o quanto isso foi utilizado, na verdade, pelo escravocrata, pelo senhor das charqueadas, enquanto uma tecnologia social do trabalho também, explorando a espiritualidade, a relação da troca de energias, né? Entre orixás essas pessoas, enfim, e toda a negritude do sul que estava aqui. Foi muito importante isso. Um quebra-cabeças, né? Sem a pretensão de desvendar a história, mas de se abrir para ela. Sim, e nos sensibilizarmos a partir dela, né? Isso foi o meu também quebra-cabeça. Foi o meu entendimento dessa história que até então eu era tão ignorante a ela. E agora a gente está vendo aqui já as imagens da Ana Centeno, que dá um dos depoimentos mais emocionantes para mim, um dos momentos de choro. O Grande Tambor tem grandes momentos para te chorar, né? Quem se sensibiliza. Para mim, esse é um dos momentos de choro. Vamos ouvir o que a Ana Centeno, mestra griot, fala aí pra gente. O Brasil tem que reconhecer, até para o bem dele mesmo, né? Para parar de fazer injustiça, né? Eu digo assim, as pessoas falam com a maior naturalidade, porque eu não sei quem é os descendentes dos escravos. Aí eu digo assim, ó, eu nunca vi ninguém assinar, eu sou descendente dos escravizadores. Não, eu sou descendente de gente boa, os escravizadores eram mal. Mas se existia escravo, quem é que escravizava? Os portugueses vêm de Portugal, os alemães da Alemanha e assim sucessivamente, os italianos da Itália, e os negros são descendentes de escravos. Vamos pensar junto para nós crescermos juntos? Bom, a gente ouviu a Ana Centeno aqui, a Ana Centeno, mestre griot, o Leandro mencionou a ação griot, né? E onde é que a gente estava ali, né? Tu tá ligado, Leandro? Sim, a gente estava em São Lourenço do Sul, né, cara? Então eu queria trazer um pouco também, reforçar, assim, uma contribuição do quão importante também a política pública cultural foi para a trajetória desde a questão do Cabobu, que é a partir de uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, conjuntamente com o Giba, né, de buscar retomar a produção de supapos, né, e fazer com que ele se espalhasse pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul. E depois a cultura viva, que tu tem, com a ação griot, uma das questões mais importantes de conseguir dar visibilidade a essas histórias que estão nas pessoas, como o mestre Giba Giba ou o mestre Paraquedas, o Paulo Romeu, né, a Dona Cilei, o PC, e aí nós vamos para São Lourenço, né, na Rota do Sul, Rota mestre Digital Chico. Do Sul, né,
Rota Digital do Sul, conectar, fazer gravações, né, os registros desses mestres lá dentro lá em São Lourenço, e aí lá vai ter o contato com a Ana Centeno, com os tambores de supapo que ela fazia dos carretéis de linha, né? Pequenininhos, né, que tem aquele formato cônico, a entrevista com o mestre Chico ao pé da figueira. Estamos vendo, né, aqui em cima, aí, ó. Estamos vendo aí em cima. E também a importância daquele momento do mestre Batista tocando essa cuíca, que foi falado agora há pouco, né? E ele lá com a cuíca, e a galera tocando o supapo e ele na cuíca, né? E, né, a Dona Maria tá aí, tava o Zé lá, também. Dona Maria, né? A Dona Maria Né? tava junto. A gente fez depois uma homenagem ao mestre Batista, que foi, e passei para a Dona Maria, para a família Batista, o mosaico de fotos, que é a foto central, é um momento que o mestre Batista tá guardando a sua cuíca. Aquele momento é emocionante isso, eu sei, é um momento de guardar aquela coisa que era um momento de reta final, e um sorriso largo no rosto, ao lado da Dona Maria, sentada ao lado, ambos sorrindo, e aquele momento de guardar uma cuíca de um grande encontro que teve, né? Eu achei, e tá aí com eles. Vai, um abraço mesmo. Desfralda a cuíca. Enquanto o Zé Batista, a Dona Maria tava lá em São Lourenço também, né, Dona Maria? Tava junto nessa, né? Ali foi mais um momento interessante das nossas vidas. Enquanto a gente está vendo aqui, ó, aqui em cima, ó, Zé Batista desfraldando a cuíca, a gente vai ouvir quem, Marcelão? Quem nós vamos ouvir agora? Lilian Rocha. Lilian Rocha é uma poetisa, né, uma pessoa ligada ao campo das artes, ao campo da escrita. E isso, cara, a gente convidou ela para vir aqui nessa nossa revista, porque ela é uma das coordenadoras, uma das responsáveis por um dos espaços mais importantes da cultura negra em Porto Alegre nos últimos tempos, que é o Supapo Poético, um sarau realizado para e por autores e autoras negras e negros aqui de Porto Alegre. E por que tem essa importância toda? Rememorando conversas que a gente tem com os nossos outros mestres, como, por exemplo, o mestre Richard Serraria, o importante é trazer a cultura e a contribuição da negra e do negro, não só no campo da corporalidade, no campo do ritmo, no campo da dança, da música, do sensorial, né? Mas sim, a importância da construção mental, intelectual, que está ligada à escrita, está ligada à poesia. Então essa é uma importância fundamental e a Lilian vai conversar um pouco conosco sobre isso. Olá, aqui quem fala é Lilian Rocha, sou membro da coordenação do Sarau Supapo Poético, Ponto Negro da Poesia, que faz parte da Associação Negra de Cultura. É importante ressaltar que esse importante espaço cultural surgiu em março de 2012, quando um grupo da Associação Negra de Cultura se deu conta o quanto era importante que tivesse um sarau que trouxesse a literatura negro-brasileira. Visto que já existia em outros estados, outros saraus do mesmo tipo, como o próprio Brain Black em Salvador, Bahia, Salvador. O Sarau Supapo Poético, então, se caracteriza por ter uma roda de poesia onde o protagonismo é de escritores e escritoras negros e negras. Ele é aberto a qualquer etnia, mas na roda se prioriza a literatura negro-brasileira. Assim como ele é constituído também de um espaço para as crianças, que a gente chama de supapinho, onde elas ficam com educadores, aprendendo a nossa história, músicas, literatura, um pouco de vários aspectos da cultura negra, e depois eles vêm e trazem para a roda o que aprenderam naquela noite. Temos também uma feira de afroempreendedores praticando Black Money, e temos também um convidado da noite,
que sempre traz um aspecto relevante para a nossa comunidade, para que ele possa ser reconhecido com toda a sua trajetória. Então, é um escritor ou uma escritora negra, ou é um compositor ou uma compositora, ou é um ativista do movimento. É importante ressaltar que o nome Sopapo Poético foi gerado em função do grande tambor, que foi criado por afrodescendentes na região sul do nosso Brasil, né? No nosso Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande, e que através desse ressoar desse tambor, nós relembramos toda a nossa origem. Então relembramos Oliveira Silveira, trazemos a roda também, Giba Giba, e todos aqueles que têm a nos ensinar. É um espaço de luta, é um espaço de resistência, mas também é um espaço de acolhimento, onde as pessoas se reconhecem, trocam ideias, trocam experiências e podem se dar conta que existe um protagonismo negro, que essas pessoas também fizeram parte da construção desse Estado e desse país. Tudo ao redor do tambor. É através desse tambor que ressoa é que a palavra surge. E a palavra surgindo, ela ecoa por vários momentos. E ecoa não só naquele espaço, mas no futuro, no presente e no passado de todo um legado de uma população negra. Então, Sopapo Poético, além de tudo isso, é um espaço onde as pessoas podem se enxergar. E é importante dizer que também no início há um acolhimento com filmes, com vídeos que retratam essa cultura. A gente voltou aqui ouvindo o Marcelão voltando, o Zé tocando a cuíca na mesma afinação, né, que o pai dele deixou, e a gente ouviu também a Lilian falando sobre essa importância dos negros se apropriando da... É brabo falar isso, né, se apropriar da própria história, e na real é contarem a própria história, né, mesmo que seja um espaço democrático, há preferência, e muito justo que seja isso. Né? E acho interessante, que está bem claro na fala dela, que o Sopapo Poético se chama Sopapo Poético por causa do tambor de sopapo. Né? Já bem interessante essa costura, né, Gustavo? Sabe, o Vladimir, que é servidor do Judiciário Federal, né? O Quilombo de Sopapo é numa casa que é do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal. O Vladimir foi fazer oficinas também de percussão em 2011, que o Edu já dava oficinas lá desde 2009, né, coisa e tal, mas de 2011, e lá o Vladimir conheceu também o sopapo. O sopapo quanto tambor, o sopapo, assim como várias outras pessoas passaram a conhecer o sopapo a partir dessa provocação que a política pública traz e que que a importância do grande tambor também de poder dar suporte no início de um grupo de percussão, no início de um grupo de fotografia dentro de um espaço que vai criando essa transversalidade, né? E eu me lembro muito, e o Vladimir é um dos integrantes do Sopapo Poético, um dos articuladores daquele espaço também, junto com a Lilian, e é muito legal, né? Esses elos que vão se criando, os espaços se intercomunicam, né? Então é essa grande história também de pensar o Sopapo como um grande comunicador desse processo de resistência, né? Bom, a gente vai ouvir música agora, tá? A gente vai assistir e ouvir o clipe que está na íntegra, o clipe que tem o nome do filme, O Grande Tambor, voz de Mestre Paraquedas, já vem aí, ó, já tá vindo aqui em cima a Figueira, vindo, coisa linda, vamos lá. Negro Sopapo, trovão batendo no couro, sangrando a mão. Negro sopapo parece trovão batendo no couro, sangrando a mão. Negro sopapo
cativeiro, da charqueada do terreiro. É mina, é batuqueiro. Grande tambor que vem lá do cativeiro, da charqueada do terreiro. É mina, é batuqueiro. ecoa no céu, retumba no mar. O grande tambor pelotense é Jejenagô, é raiz, cultura pura africana, na sua essência, na sua matriz. Cultura pura africana, na sua essência, na sua matriz. Negro supapo, parece trovão, batendo no couro, sangrando a mão. Negro supapo, parece trovão, batendo no couro, sangrando a mão. Grande tambor que vem lá do cativeiro, da charqueada do terreiro. É mina, é batuqueiro. Grande tambor que vem lá do cativeiro, da charqueada do terreiro. É mina, é batuqueiro. ecoa no céu, retumba no mar. O grande tambor pelotense é Jejenagô, é raiz, cultura pura africana, na sua essência, na sua matriz. Cultura pura africana, na sua essência, na sua matriz. Yeah.
Sonzeira, Marcelão. E Fala, Gustavo. A gente viu aí supapos tocando dentro do espaço do Ventre Livre, a gente viu telas dos orixás que foram desenhadas pelo... tem uma história muito interessante também, em outro momento a gente pode contar, do Paulo Montiel, né? A gente viu imagens de charqueadas, a gente viu o Mestre Paraquedas soltando a voz ali, a música é dele, né? A letra é dele, a gente viu Richard Serraria fazendo voz também, a gente viu cenas inusitadas que a gente filmou, pegou ao acaso lá nos moles de Rio Grande, aquela cena da Iemanjá, aquilo ali, gente, foi... Terá sido ao acaso? Pois é, né? A gente, por exemplo, aquele ventão ali, o pessoal não sabe, mas eu estava dentro do carro ali olhando e eu resolvi ligar a câmera e, deixa eu filmar Iemanjá, porque a gente está na beira do mar, Iemanjá, ventão, né? Iansã e ao lado o deságue da Lagoa dos Patos. Mamãe Oxum, né? Estavam as 3 grandes orixás do panteão daquela região ali, né? De Pelotas e Rio Grande. Isso aqui pelo menos tem um significado, e daqui um pouco me passa. Vem aquele pessoal empurrando, saindo, sendo retirado dali com os carrinhos, as vagonetas. É muito interessante aquilo. E aí, cara, no fim do clipe aí tem uma batucada gigantesca, né, do Supapo em vários espaços. Marcelo, tu e o Richard faziam parte da Bataclan, vocês já tocavam com o Supapo, né? A gente também procurou falar sobre isso do Supapo na cultura popular, na música popular gaúcha, que chama, né, MPG. Sim, a gente tinha a Bataclan FC, uma banda que se destacou, né, e se destaca ainda como tem o Supapo como um dos elementos formadores da sua sonoridade. A época da Bataclan, tínhamos ainda o Serrote Preto, né, com o Edu Nascimento, tocando Supapo, e com um samba mais rural, com uma música mais voltada às coisas da terra, né, uma sonoridade mais crua e acústica. E nós tínhamos também a tribo Voodoo, que usava o Supapo de uma maneira mais, assim, como um ícone, não como um instrumento musical, mas como um símbolo em cima do palco, né? E aí, bom, o que nós temos depois de todas essas travessias e descobertas, a gente tem a criação de um grupo musical de percussionistas, de percussão afro-gaúcha, chamada Alabeoni, que traz e leva para o Brasil inteiro a sonoridade africana aqui do Rio Grande do Sul. E linkando com aquela conversa lá do início da revista, a gente tem um Supapo tocado no chão, né, tocado deitado no chão, como ele era tocado nas charqueadas. E isso só é possível também por causa dos avanços tecnológicos que a luthieria do Supapo vem alcançando nas mãos do Zé Batista. Então agora a gente vem com o Richard Serraria, né, que é o supapeiro e um dos mentores da criação do Alabeoni. Depois disso, eu considero o Alabeoni como um elemento marcante na minha trajetória, na trajetória do Supapo, um espaço de protagonismo, de centralidade do Supapo. Não por acaso o Supapo fica no centro do palco, mas não só na questão espacial, mas também na questão sonora e tímbrica. O Supapo é o elemento central do Alabeoni, o qual convida outros tambores quilombolas do Rio Grande do Sul para um diálogo. Os tambores do Moçambique, os tambores do Quicumbi, os tambores do Ensaio de Pagamento de Promessa, 3 manifestações conhecidas como congadas, ainda os tambores do candombe, o candombe afro-uruguaio gaúcho, o candombe do Uruguai, o candombe da Argentina, o candombe do Rio Grande do Sul. Há registros de candombe nesses 3 países no século XIX, e ainda os tambores do batuque, o tambor Ilu e também o tambor Inhã, junto com os agês, que são os chocalhos que ocupam a região dos agudos. Então o Alabeoni tem a pretensão, a perspectiva histórica da recriação estética de um Supapo ritualístico, algo que a gente não encontrou na pesquisa do Grande Tambor. No ano de 2012 conseguiu-se materializar isso num grupo artístico, o Supapo da charqueada, o Supapo tocado deitado no chão, com o instrumentista sentando em cima do Supapo, o Supapo com o instrumentista acavalado, né, em cima do instrumento. E mais do que essa questão histórica,
eu acho que o fundamental aí também é essa ideia do protagonismo do Supapo. Supapo na Bataclan FC, ou no Serrote Preto, ou em outros grupos, como a Tribo Voodoo, etc., o Supapo ele era um instrumento a mais dentro de um arranjo, né, de diferentes instrumentos, né, baixo, guitarra, bateria, teclados, violões, enfim, diferentes opções que cada um desses grupos fez, mas no Olabeoni o Supapo é o elemento central, talvez, de uma forma que pode ser, sim, contestada, em algo que possa ser similar àquilo que o Supapo experienciou, né, junto ao Giba-Giba, onde o Supapo era o elemento central junto com o Giba. A indissociabilidade do instrumentista, do músico, do compositor, do cancionista Gilberto Amaro do Nascimento, junto com o instrumento, que passam a ser sinônimos, Giba e Supapo. O Olabeoni, humildemente, com todo respeito aos griots, tocadores de Supapo, e o maior deles, sem dúvida alguma, o Giba-Giba, o Olabeoni também tem essa pretensão de ter esse lugar em que o Supapo é o elemento central, o Supapo é o protagonista, muito mais do que os músicos que ali estão, que são instrumentos para que esse artefato político, musical, chamado Supapo, fale. Então, invertem-se os papéis, os nomes e as denominações dos músicos. Não é o mais importante no Olabeoni, o mais importante é o Supapo, é ele o tambor central. É ele o verdadeiro protagonista do Olabeoni. Bueno, o Olabeoni praticamente hoje, no meu círculo, no meu circuito do que o Serraria está falando, já ganhou uma dimensão assim de continuidade mesmo desse processo todo da expansão, porque nacionalmente eles fizeram uma turnê Sonora Brasil, aí foram em todos os estados, levaram o tambor e essa história com eles, né? Então, por sua expansão Sim. disso, chegou em lugares que antes se chamou essas pessoas lá no Cabobu para um lugar centralizado, o Olabeoni descentralizou isso e levou. Eu tive no interior de Pernambuco com eles lá e realmente foi incrível e deu para perceber nitidamente o que a força que o tambor tem. O efeito que isso causa nos nossos irmãos brasileiros, né? Ao descobrirem a riqueza da cultura africana aqui no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa importante que eu conversei com eles, tem uma entrevista gravada e tal, eu conversei com eles também, é que eu perguntei qual a surpresa que vocês tiveram, assim, como é que foi essa surpresa de ver que as pessoas achavam que não tinham negros, não tinham tambores no Rio Grande do Sul? Eu disse, cara, o mais difícil, pior nisso tudo não foi ir lá no Amazonas, lá no norte, ver que as pessoas não sabiam que tinham negros e tambores e essa cultura no Rio Grande do Sul. O pior foi ver isso aqui dentro do Rio Grande do Sul, quando eles estiveram em cidades do interior do estado. Então, realmente, uma história bem complexa que o Olabeoni vem destrinchando e sendo uma das grandes linhas de frente, né, da tomada de consciência e conhecimento do tambor. E a gente sabe que o Serraria é louco, né, cara? O cara é um pesquisador nato. Fala, Leandro. Não, essa coisa importante, né, da difusão, né, e o quão importante também foi o Cabobu para isso, né? O Richard também esteve lá, né, filmando e tudo, acompanhou tudo isso, né, também. Mas lembrar de uma questão que o Álvaro, que é filho da Messa Cilei, ele mora em Salvador, na Bahia, e ele tem um Supapo que é do Cabobu ainda, que ele trocou o couro e colocou um couro com pelo, inclusive. Ele toca... É muito louco porque eu fui 2 vezes a Salvador na minha vida. E as 2 vezes que eu estive em Salvador, eu encontrei o Álvaro. Aleatoriamente. Aleatoriamente, muito doido. Aleatoriamente. Isso. É muito interessante essa conexão, e aí depois eu acho que é importante falar essas questões. Depois eu quero falar também de uma outra história mais adiante, quando eu conheci o Xambá em Olinda, em 2013, que repercutiu todo esse processo do grande tambor, quão importante o grande tambor é também na sensibilidade, na observação que a gente passou a ter das coisas. Né? Sim. Isso não, que não são aleatórias, exatamente isso. E a gente está vendo aqui no meio, aqui, ó, no quadrinho do meio, um clipe da princesa, um dos clipes que a gente fez ao vivo, que a gente gravou ao vivo. A princesa é uma senhora que tá ali, Marcelão, Richard Serraria e Messi Batista batendo o supapão em primeiro plano aí, né? Um friozão, nós chegamos num frio, uma friaca lá em Pelotas.
E aí, isso, Serraria sempre junto, fazendo junto as letras das músicas, né, Marcelão? Além de ser o cara que a gente meio que capitaneou as pesquisas, a gente dividiu a nossa equipe, assim, e o Serraria segue fazendo pesquisa, vai além, inclusive, do Labeoni, né? A gente andou, pra vocês terem uma ideia, ele mandou um áudio pra nós de, sei lá, ia ser todo o programa. 17 minutos. A gente pegou e recortou. Eu pedi pro Serraria, manda um áudio de 3, 4 minutos me falando das tuas histórias com o Supapo recentemente. Né, Zé? Tu sabe, né, Zé? Tu conversa com ele de vez em quando, né, Zé? Então, não tem conversa curta com o Serraria sobre isso, né? É um cara apaixonado por essa história, né, Zé? O Serraria podcast, não é conversa normal. Então, cada áudio dele tem no mínimo 15 minutos, no mínimo, né? De introdução, depois ele entra no assunto, né? Mas eu não sei quanto fala, Leandro. Não, esses dias a gente estava conversando sobre o bairro Liberdade, essa coisa da composição, e também uma outra coisa que eu acho que é muito marcante no Serraria e também no Marcelão, que também é compositor, que foi bacana o envolvimento e a forma também como eles integraram insights de outros integrantes da equipe. Eu me lembro de uma das músicas, que é também uma das fotos icônicas, né, do Grande Tambor, que é o tambor branco e o tambor preto, né? E a gente lá no Bairro Liberdade, naquela época a tecnologia ainda nas mensagens chamadas de torpedo, né? E nós lá com o Everton, né? E tudo, a turma, quando a gente tinha ido, né, que voltou para Pelotas tempos depois para fazer a filmagem, e nós, a questão no Liberdade da dança, né? Observando um casal de uma mulher branca e um homem negro dançando bastante, com bastante idade, é toda a narrativa, né, como se criou. Então tem várias das músicas, se a gente pudesse fazer um programa só sobre as músicas, as inspirações e as ambiências que criaram, que foram influências importantíssimas, e o olhar de quem estava vivendo aquele momento, né, porque isso veio pra música, né, então aquele momento da dança, né? Aquele momento da dança no Bar Liberdade. No Liberdade, a gente tratava a nossa criação de trilha, era uma trilha de vivência, né? O que a gente ia vivendo enquanto ia pesquisando, ia filmando, ia conhecendo as pessoas, nós íamos transformando em poesia e melodias. Então essa trilha realmente ela é muito especial por causa disso. Ela é totalmente criada a partir das nossas vivências na descoberta da trajetória do tambor de Supapo. Antes de passar a palavra para o Zé, a gente vai terminar este programa como se terminou o filme, né, com a música Suíte Senzala na voz de Djamaré. E, gente, a gente encontrou Suíte Senzala, né, suíte de motel, Senzala, a gente estava passando assim, não acredito nisso, a gente encontrou isso, tem o açougue esquina da carne, né, isso tá na letra da música, né, fala, Zé. 2 quadras depois, um motel. Todos esses braços aí que o Cabobu gerou, né, é muito interessante pela proposta do projeto Cabobu, né, então ele começou com o tambor, né. Daí nós já partimos para trazer a presença do negro, né, no Rio Grande do Sul, e acabamos redescobrindo o próprio Rio Grande do Sul, né? Então vê bem o que tem lá fora ainda por descobrir, se a gente fizer o caminho inverso. Sim. Então, quando eu lembro desse projeto que o Giba me apresentou, ele me disse assim: ô Zé, essa imagem aqui, que era aquela gravura do alemão Rudolf, me parece, né? Ele me disse o seguinte: essa aqui é o único documento que nós temos que tem uma comprovação desse instrumento na existência do município Pelotas, né? E me lembro de uma outra passagem que ele fala no próprio filme O Grande Tambor, que ele diz assim, que esse instrumento ele passou a se solidificar nos carnavais de Pelotas. E isso eu achei muito interessante. Até a gente pode se alongar sobre isso um pouco mais, tá? Porque o que acontece ali? Ele faz uma analogia do Supapo ao Carnaval, tá? E buscando já esse elo que existia com o Grande Tambor das Charqueadas, tá? Então tem outro momento que ele fala o seguinte: não é o tambor. E aí a gente passa a entender, fazendo esse ajuste de conhecer o negro aqui dentro e saber de toda essa cultura que abrange
hoje até a literatura, através da oralidade, que realmente é através do tambor, mas não é só o tambor. Então não foi um evento de tambores, ali foi um elo de abertura para uma grande abrangência cultural de existência do negro, da sua cultura, porque ciência, medicina, uma série de coisas que a gente poderia citar aqui, produtos, doces, enfim, veio tudo da África, gente. Sim. A África foi um continente que gerou muitas coisas e se transformaram as suas culturas pelo planeta todo. Então tudo isso é uma grande transformação cultural da África e nos põe na condição de sermos todos irmãos. É isso, é essa consciência, essa mensagem que o Cabo Bu quis passar, essa união, essa integralidade, essa integração, essa convivência com a diferença, com o diferente, buscando a própria identidade. A gente sempre, quando estava nos momentos de produção e entendimento da história que a gente estava registrando e procurando retratar, várias vezes eu utilizava, os colegas também utilizavam, os amigos, a gente fala que o tambor, na realidade, ele é um avatar, né? Quando a gente sabe, vamos contar a história do tambor de Supapa, a gente já sabia que nós não ia contar simplesmente a história de um tambor, de um instrumento musical, né? Mas sim de um avatar, de um totem, né? Um totem de uma história tão complexa que espero que nesse programa aqui, né, que faz parte do edital de auxílio emergencial, edital emergencial de auxílio à cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o qual eu, Gustavo Turque, fui contemplado, mas na realidade fui avatar de todas essas pessoas aqui que estão contando essa história. Espero que agora, nessa parte final do programa, você já tenha se ligado, se não assistiu ainda o filme, que você tem que cortar agora isso aqui, assistir o filme e voltar, porque nós vamos terminar com o fim do filme aqui, agora, né? Ou então, se você assistiu o filme, que tenha as informações que a gente trouxe aqui, tenha somado ainda um pouco mais nesse momento que a gente está vivendo hoje, tá? A gente vai ouvir... antes de entrar nessa parte final, a gente não falou muito de Rio Grande, então aqui em cima está aparecendo imagens de Rio Grande, está aparecendo o pássaro azul, que era o supapeiro, o grande supapeiro, né, dessa rivalidade imensa que existia muito mais dos carnavais de Pelotas e Rio Grande, viu, Zé? Nos contavam, né, que o supapo viajava, um tipo de supapo vinha de um lado e outro tipo de supapo vinha do outro, porque as escolas se encontravam, viajavam de trem do lado para o outro, para nas cidades rivais fazer uma grande festa, né? A gente ouviu, nos foi contada essa história. Inclusive, o supapo de Pelotas, ele é diferente do supapo de Rio Grande. Exatamente. Eu ando aqui meia hora de estrada, está ali em Rio Grande, como é que pode ser diferente? É aí que a gente tem que estudar essa questão da transformação cultural desse instrumento. Quer dizer, ele não pode e nem deve ter uma origem específica, mas ele deve ter sim uma história cultural em cada local. E é isso que a gente tem que analisar num outro momento com mais calma, essa localidade do tambor, do supapo, o que vem a ser o supapo, aonde ele começou, da onde que ele veio, se ele realmente veio da África, ou é uma transformação cultural da África, qual é a importância que tem ele ter sido feito nas charqueadas aqui em Pelotas, qual a importância que tem ele ter se solidificado nos carnavais de Pelotas, como isso chegou a Rio Grande, de que forma chegou a Rio Grande e por que as formas desse instrumento são diferentes. Em Pernambuco nós vamos encontrar supapos em formato de surdo. Tá? Tem um livro do Leandro Anton, tá? Parece que é a Presença da Ausência, né? Que tem um surdo ali que é um supapo, e isso em 2002. Então todas essas questões são importantes para a gente entrar em entendimento, não o que é esse tambor em termos de fisicalidade, mas a simbologia, o misticismo, o que ele carrega entre si, a cultura que ele traz. Sim. Ele é muito rico. Nós fizemos o caminho sulista, tá? E se vocês repararem bem, eu tenho uma série no YouTube chamada Papo de Supapo, fazendo uma propaganda pessoal aqui, eu estou fazendo o caminho inverso, eu estou vendo de lá para cá, né? Então em algum momento nós vamos encontrar um denominador comum, esse entendimento que essa cultura africana, ela é mística demais, ela é imensa, porque os países que tem na África lá são, olha... é muita etnia, muita etnia, é a cultura que a gente vai ficar
como eu falei para o Gustavo esses dias, nós vamos ficar uma noite inteira conversando e não vamos chegar a conclusão nenhuma. Nós temos um assunto para o resto da vida. Né? Bom, aí fazer a menção ao seu Cid, né, Marcelão, que infelizmente veio a falecer também, né, a gente, dos grandes griots que a gente conversou, e está registrado no projeto, tem um livro com a íntegra, a degravação da íntegra da entrevista deles, né. Bom, sim, né, faleceram o mestre Giba Giba, mestre Batista, o seu Cid, né, e a dona Cirleia que ainda permanece. Esses tempos a gente encontrou ela com a mesma energia ainda. Salve, mestre Cirleia, salve todos esses mestres que nos acompanharam. E aí agora a gente vai chegando no final do nosso programa e no final do filme O Grande Tambor. A gente vai ouvir um pouco. Cara, não teve como a gente cobrir tudo. Gostaria que a gente tivesse feito meia hora de programa para ser mais digerível, isso mediaticamente, mas não dá, velho, é muita coisa para falar, muita coisa para conversar, e eu tenho certeza que quem parou, sentou e ouviu com a gente aqui deu uma curtida. E aí a gente chega nessa parte final, óbvio que nem todo mundo foi entrevistado ou lembrado e tal, porque são muitos personagens. Aí eu vou te dizer, acompanha o que esse camarada aqui do meu lado, aqui, ó, Marcelo Cogo e entre outras pessoas, Leandro Antônio, estão produzindo agora, que a gente está aprofundando bastante a história. Por exemplo, as histórias das charqueadas com André Amasa, que vai conversar com a gente, né, Marcelão, em outro momento, em outras coisas. Então tem muita coisa a gente a cobrir ainda. Esse aqui é só mais um pedacinho desse mais novo quebra-cabeça que a gente está montando 10 anos depois. E aí vamos ouvir um pouco aqui de uma das grandes personagens, se tornou uma das grandes personagens do filme, Ledeci Coutinho, professora, né, diretora de escola, gestora de educação pública de município. Vamos ouvir o que ela fala para a gente aí sobre a importância do supapo. Para ela. Quando o supapo toca, não tem como tu ficar ouvindo o supapo sem sentir o toque do supapo no teu corpo. O som do supapo é um som que harmoniza, mas que também remexe, mas que também... Quer dizer, é muito comum observar, por exemplo, e já participei de momentos em que se toca supapo e as pessoas choram. Né? Quer dizer, é essa ligação que o Chico diz, quer dizer, tu tem a ligação no real, no visível, no palpável, naquilo que tu enxerga, mas o supapo também traz essa comunicação com o invisível, com o que tu sente, com o que tu percebe, que a gente não consegue tocar. Eu nunca toquei supapo. O mestre Batista há muito tempo vem, tu tem que aprender a tocar o supapo. Ele olha pra mim e diz, tu tens que aprender a tocar o supapo. E até hoje eu não tive coragem de tocar o supapo. Nunca bati no supapo. Eu já bati na cadeira, bato na mesa, mas no supapo eu não consigo tocar. Pode ser imaginação, pode ser, né, do mundo imaginário, mas na realidade, para mim, assim, ele é o meu instrumento sagrado, né? E ele não entrou na minha casa ainda, na minha casa, né, onde moro, no meu apartamento. Ele só vai entrar quando eu achar que eu estou preparada para receber o supapo. Ô Marcelão, ali nessa parte a Ledeci está dizendo que o supapo não entrou na casa dela, Marcelão. Será que o supapo 10 anos depois entrou na casa dela? O que tu acha? Cara, a gente já teve a oportunidade de recentemente, num Heavy Hour, conversar com a Ledeci. Conversar sobre assuntos outros, né? Mas que tem a ver com a cultura e com a negritude. E a gente já sabia que a Ledeci ainda mantém um certo distanciamento com um instrumento supapo. Mas nós provocamos ela novamente e fizemos uma pergunta para que ela possa responder diretamente para você que está ouvindo aqui nessa revista, que conta um pouquinho mais da história do supapo. Ledeci, fala para nós como é que é a tua vivência com o supapo hoje. Entrou já, Ledeci? Olha, Marcelão, por que o supapo ainda não entrou na minha casa? Tem várias razões, né? Primeiro que um instrumento sagrado, para mim, ele tem que ter um espaço adequado para o seu acolhimento. E o espaço adequado, para mim, não é somente o espaço da casa, né? E a casa, né? Quando eu falo no espaço sagrado, eu estou falando do meu espaço, né? Da meu coração, da minha espiritualidade, do meu viver. Todos esses espaços eles têm que estar preparados, no meu entendimento, e hoje mais ainda, né,
por ser uma praticante da religião de matriz africana, do batuque, eu sei da importância e da força que tem o tambor na minha ancestralidade. Então, ele ainda não entrou porque eu não, eu estou no caminho da preparação para, talvez mais próximo do que há 10 anos atrás, né? Então, é necessário preparar essa chegada. Eu tenho muito tranquilamente comigo, assim, que no momento que eu estiver preparada, né, a minha casa, e aí entenda-se a casa como meu espírito, meu corpo, minha ancestralidade, minha espiritualidade, essa casa que não é a casa física, né? É a casa da Ledeci como todo, a Ledeci como casa, né? Tenho certeza que quando ele entrar, grandes transformações continuarão acontecendo na minha vida. Então, eu tenho me desafiado nesses últimos anos a me transformar digna de receber o tambor do Sopapo. Ainda não sinto que eu sou digna de receber o tambor do Sopapo. Então, é toda uma construção na minha relação com o grande tambor, que é um instrumento criado e presenteado por Xangô ao seu grande amor a Yansan, como bem dizia o Mestre Batista, né, nosso saudoso e amado querido Mestre Batista, eu preciso estar preparada para receber este presente. A minha casa, a casa Ledeci, tem que estar preparada para receber esse presente, né? Talvez ele venha fazer esse complemento, como é que eu vou te dizer? Talvez ele venha fazer a completude desta casa. E aí, quando eu digo desta casa chamada Ledeci. Esse ser que tem lutado tanto por dignidade, respeito, amor, pelo povo negro, pelo meu povo. Então é isso, Marcelo. Acho que ainda não me sinto digna de receber este presente. Bom, sei. Talvez esteja chegando esse momento, não sei. E aí eu deixo com o tempo da orixalidade, porque o tempo da orixalidade não é o meu tempo. É o tempo da orixalidade e da ancestralidade, que me trouxe até aqui. Ledeci o Sopapo, ela precisa de uma preparação maior ainda. Né, Leandro? Ouvindo a Ledeci, quero compartilhar eu vou tocar de novo na mesma questão do que é essa abertura e a sensibilização e o quanto nós continuamos buscando conexões e dando vazão a essa história do Sopapo. Eu tive em 2013 em Olinda, no Xambá, que é um terreiro lá em Olinda, que também a Bataclan FC passou por lá, acho que até tocou, a Bataclan não, o Alabeoni, acho que até tocou com eles lá também, eu tive uma participação, e eles têm, os seus tambores são bem diferentes do terreiro, né? São bocas também bastante largas, mas uma das coisas que foi muito legal de conhecer com um dos filhos da casa, ele foi mostrar o museu que eles têm no Xambá. E aí, caminhando, ele foi mostrando toda a história da família, e aí chegou numa hora, tinha uma redoma, tem uma redoma de vidro e uma cabeça de boi dentro da redoma. E na plaquinha, maio de 2020, né? E aí aquilo me arrepiou na hora, cara. Eu cheguei e perguntei para ele, tava do lado também a vestimenta da mãe de santo já falecida, de rosa, e aí ele me contou, a casa é de uma mãe de santo Yansan. Em 2000, com quase 50 anos de casa, a primeira vez que Xangô tinha pedido alimento em 2000 para casa, e para a mãe de santo Yansan. E, gente, 2000 foi o ano que ocorreram os dois eventos do Cabobu, um em janeiro e outro em dezembro de 2000. Então, assim, é muito forte isso, e tu escutando o Ledeci também contando toda essa relação, né, que existe entre Xangô e Yansan, e ela fala que Xangô presenteou Yansan,
né, com o Supapo, e cita essa narrativa a partir do Mestre Batista, é muito forte. Em 2013, isso aí foi em 2010, a filmagem do Grande Tambor, a Lideci está falando para nós isso agora. Eu nunca tive contato com a Lideci, mas é muito, muito legal, eu queria compartilhar essa história porque foi muito marcante. Sim. E o Xambá é um terreiro muito marcante, uma nação muito, muito marcante também, que está lá em Olinda, né? Cara, tem uma coisa que eu aprendi em todo esse processo, em todo esse projeto, esse filme, a construção disso e o contato com essas pessoas maravilhosas, aqui representadas pelo Zé Batista e pela Dona Maria aqui, é que coincidências, mano, não existem. Coincidências não existem, e eu fui convencido pela voz de Mestre Batista, pela voz de Dona Maria, pela voz do Zé Batista posteriori, né, entre outras pessoas, que não existe coincidência, que as coisas acontecem porque elas têm uma razão ao acontecer. Qual é essa razão, meu amigo? Você que está aí do outro lado, você entenda e interprete à sua maneira, tá? Mas para mim, o que me ensinou é que não existem coincidências. E aí, para a gente terminar, eu queria agradecer a Dona Maria, muito obrigada, a senhora gostou de ouvir toda essa história, ficar esse tempo todo aí nos ouvindo? Gostei, adorei. Nada acontece por acaso. Olha aí a voz da sabedoria, sempre. Muito obrigado, Dona Maria, nos recebendo virtualmente na sua casa mais uma vez. E logo, logo, que nem eu falei, nós estaremos pessoalmente aí para aquele abraço apertado. Com muito prazer. Então tá, Dona Maria, muito obrigado, Zé. É sempre uma honra, é sempre uma alegria, seja da forma que for, como eu disse já no outro programa, né? E é uma relação que a gente tem mantido aí de irmandade. De cada um de vocês eu tenho grandes lembranças, sempre boas, como a tua lembrança que eu tenho do dia seguinte ao falecimento do meu pai, que tu te importou em ligar para saber se as coisas estavam tudo bem. Mas, enfim, Gustavo, eu só tenho a agradecer por mais esse espaço, por mais essa oportunidade e continuar falando dessa grande obra que é o Cabobu e que é o Tambor de Supapo, né? E vamos adiante, não podemos parar. Vamos adiante. Leandro? Gente, é ótimo a gente conversar e é isso, é uma história aberta, né? E que nem o Zé falou, assim, a gente vai encontrando coisas. O ano passado, fazendo um trabalho de um livro fotográfico com jovens aqui da Fundação de Atendimento Socioeducativo, mexendo numa caixa, tu encontra uma fotografia de um supapo, em 82, um supapo reto, né? Então, essas coisas todas vai criando a continuidade da história, mas a sensibilização que acaba tocando, se a gente assiste o documentário, se abre para isso, isso vai desdobrando e a gente vai sendo também construtor dessa história e contribuindo com algo que foi invisibilizado e é ainda muito invisibilizado e que faz parte da fundação de nós enquanto povo brasileiro. E povo sul-rio-grandense, povo gaúcho, Pelotas e toda aquela história, fundamentalmente, não está só no instrumento. A riqueza e toda uma série de questões culturais são importantíssimas e que nós conhecemos muito pouco ainda. E o Supapo é revelador de muitas delas aí para nós, cara. Um abração. Marcelão. Gustavo, eu vou aproveitar então agora o último momento para eu falar, para dizer que eu sou muito agradecido por ter podido participar de toda essa construção até hoje, desde a minha entrada na Bataclan FC, até a oportunidade de eu conhecer e ajudar minimamente a construir o Quilombo do Supapo, depois entrar no Coletivo Catástrofe e fazer parte dessa produção, e também reconhecer que se a gente conseguir fazer tudo isso é porque nós somos pessoas privilegiadas. Nós somos privilegiados por sermos brancos, porque as pessoas brancas nesse país, elas têm privilégios na educação, privilégios sociais, e que bom que a gente conseguiu usar um pouco desse privilégio para ajudar a contar um pouco dessa história. Mas essa história tem protagonistas homens e mulheres que são negros e negras. E a eles e a elas tem que ser dado é retomar, é pegar de volta, é gritar mesmo para o mundo inteiro que sim, aqui é um território de negros e negras. E isso a gente vai continuar apoiando, isso a gente vai continuar dando suporte na medida da nossa capacidade. Isso aí, muito obrigado, companheiro, por ter participado desse projeto contigo. Dali,
Bom, sou Gustavo Turque, esse projeto Grande Tambor, revista, né, mais uma das nossas ações para comemorar, para revisitar, para atualizar o Grande Tambor 10 anos depois, entre outras coisas, foi contemplado no edital emergencial de auxílio à cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A gente, cara, auxílio emergencial, edital emergencial, a gente está fazendo de casa. Então, a gente está testando essas tecnologias todas que nos estão colocando à mão agora e fazendo como é possível isso. Então, estou eu aqui, ó, com a minha luz aqui que vai e volta, deixa assim, é filha que aparece, é cachorro que late, olha lá, a companheira que vem aparece, é microfone que, que duplica, mas eu acho que deu para entender bem. E vamos ficar aí com o final do filme, o final do Grande Tambor. A LDC, uma das falas mais emocionantes. A primeira vez que eu assisti esse material, que a gente projetou ele na parede, eu e a Temes, assim, a gente assistiu, e aí olhei aquilo e disse assim, para agora tudo, essa fala da LDC, isso vai terminar o filme. Foi a primeira coisa que a gente decidiu, assim, com relação ao roteiro, como montar, pegar esse quebra-cabeça. Isso aqui vai terminar o filme. E foi assim que o Grande Tambor terminou. Então, acho que essa relação, assim, quer dizer, são pessoas que conseguem transcender, né? Eu sei de pessoas que tocam o sopapo uma noite inteira e não se cansam. Quer dizer, ele cumpre esse papel que cumpria lá no ritual, no momento do pós-trabalho. Quer dizer, ele cumpre esse ritual de fortalecer, ele cumpre esse ritual de te dar energia para continuar, né? Então, acho que o sopapo, eu não tenho a menor dúvida. Os escravos, toda a escravidão, todo esse processo de escravidão que durou longos 300 anos, ele só foi suportável porque, eu não tenho dúvida, o elemento religioso, a presença religiosa, a presença dos orixás que vieram, que atravessaram o oceano, deram força para que Zumbi fosse Zumbi, para que Manuel Padeiro fosse Manuel Padeiro, porque a Gotine fosse a Gotine, para que todas as pessoas que resistiram, porque nós hoje falarmos da escravidão e resistirmos à escravidão é uma coisa, agora tu está vivendo a escravidão e ter coragem para questionar aquele sistema é infinitamente maior do que o que nós estamos fazendo hoje. Que é isso, quer dizer, hoje tu consegue perceber que a recuperação da memória histórica de Pelotas, ela é a recuperação da memória histórica do Rio Grande do Sul. E muito mais, eu e o Chico passamos por essa experiência há muito pouco tempo, é recuperar a memória histórica do sul do Rio Grande do Sul, que é o lugar mais pobre, que é o lugar onde tem a maioria dos descendentes escravos. E aí o choro é de alegria por poder estar dizendo isso, né? É recuperar tudo isso, mas recuperar com todo o valor que ela tem, com todo o poder que ela tem. É perceber que, bom, a partir de amanhã, eu estou livre. A cidade esquece, purga e cai.